Boa noite, queridos irmãos. Vamos serenar os nossos corações, concentrar nas nossas tarefas, as quais é o nosso objetivo, nos reunirmos para buscar conhecimento, para renovar os nossos ideais, né? E prosseguirmos aqui na Terra, cada dia melhores, sentindo a presença de Jesus conosco, junto conosco, dentro de nós. Jesus não está distante dos seus irmãos, mas nos reunimos nesse instante pensando nele, sentindo a sua presença e com a certeza de que ele está conosco, nos amparando, nos socorrendo, cada um de acordo com as necessidades, como ele nos diz, cada um receberá de acordo com as suas necessidades e a sua obra, né? Então vamos confiar na presença divina, vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir Jesus junto conosco a nos dizer: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis cansado, oprimido, eu vos aliviarei. Vemos bem que Jesus nos deixou alerta. Eu vos aliviarei. Jesus não prometeu para nenhum de nós curar-nos sem que a gente pudesse também desenvolver o conhecimento de como chega até nós a nossa cura, o que devemos fazer, o que devemos pensar, o que devemos realizar na nossa vida para nos encontrarmos em paz no corpo físico. Vamos agradecer a Jesus por tudo, porque aqui estamos reunidos com o mesmo pensamento, buscando sempre a assistência dos amigos espirituais, benfeitores, que nos recebem assim que adentramos a porta da nossa casa, somos abraçados, somos recebidos. Então vamos sentir, queridos irmãos, o abraço sincero e fraterno dos nossos irmãos que estão conosco e estão fazendo tudo para nos ajudar. Vamos dizer a Jesus obrigado por essa oportunidade. Ajude-nos a vivenciar o seu Evangelho junto a todos, abençoando também o nome dos nossos irmãos que se encontram no nosso livro de prece. E vamos dizer a Jesus: visite os corações queridos que em casa ficaram, encarnados, desencarnados, também necessitados desse encontro contigo, Jesus. Abençoe a todos para que sejam encaminhados para estudo, tratamentos e possam também estar conosco neste recinto livremente, usando a sua boa vontade para estar com Jesus. Abençoe a todos, nos fortaleça hoje, agora e sempre, que assim seja. Nós vamos estudar, porque temos grandes necessidades ainda de aprendermos usar o nosso pensamento, né? Então, nós temos que buscar sempre estudos que vão nos abrir a mente, que vão nos capacitar de sentir a presença do amparo divino para todos nós. E do livro Pensamento de Emmanuel, nós vamos estudar a segunda lição que nos traz alma e pensamento. Quer dizer, espírito, né? Alma é o espírito, que somos nós encarnados, e pensamento. Então, nós vamos prestar atenção que o cuidado que devemos ter com o nosso pensamento, ele é a cura para nós. Ele também é o desvio das nossas responsabilidades quando usamos mal o nosso pensamento. Vamos começar pela pergunta, né? Do livro. O pensamento não é a própria alma que se transporta? É uma pergunta. Se ao pensarmos o espírito se transporta para aquele local aonde pensamos, e a resposta nos diz: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois
que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo, é uma dádiva de Deus, né? Todos nós ganhamos de Deus esse atributo que é o pensamento, mas é a alma que pensa e devemos usar cada vez mais e melhor o nosso pensamento, né? É do Livro dos Espíritos, item 89A. E ele diz assim, Emmanuel nos traz um trechinho dizendo: nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Veja bem, como um imã induzindo, né? Nós pensamos e induzimos o outro. Nós pensamos no bem, envolvemos o outro no bem. O contrário ao bem, também estamos envolvendo o outro em pensamentos negativos. Veja a nossa responsabilidade de pensar e de falar também, né? Então, ele continua dizendo assim: a força do pensamento é sua consequente e a sua consequente influência do próprio destino humano constitui realidade que ninguém pode nem deve ignorar. Então, a força do nosso pensamento, não vamos duvidar. Ela é muito grande, né? Ela é muito poderosa. Se a alma está no lugar em que projeta o pensamento, por maior seja a distância percorrida ou a percorrer, evidentemente, devemos sempre, abre aspas, pensar no bem, fecha aspas. Pensar no bem, pelo bem e para o bem nosso e de todos, né? Não só aquele bem egoísta, né? Só para mim. Pensar sempre no bem, a fim de que a nossa influenciação sobre os demais seja benéfica, seja salutar e seja construtiva. Aí ele continua: o espírito, elemento inteligente do universo, pensa. A mente, campo, abre aspas, campo da consciência desperta, fecha aspas. Veja bem, a mente é o nosso campo desperto, que é a nossa consciência. Segundo Emmanuel, reflete. Então, é a mente que reflete. Qual pensamento eu estou recebendo? Qual é o meu pensamento? Se as qualidades do meu pensamento, se são boas ou não, eu posso refletir, né? E me conhecer, e conhecer todos aqueles pensamentos que eu emito e que eu recebo de outrem. O corpo, diz Emmanuel, máquina divina, na feliz definição de André Luiz, executa com o auxílio dos órgãos, né, que lhes são peculiares, que são próprios, né? Então, nós pensamos, usamos a nossa mente, o nosso pensamento, a mente reflete o que estamos pensando, o outro recebe, é envolvido para o bem ou não. Então, os nossos órgãos, que é a máquina física, ela é aquele órgão que nós temos, que nós possuímos e que emitimos, usamos o nosso pensamento para transmitir aos outros. Veja bem a nossa responsabilidade e usando bem o nosso pensamento, nós podemos muito fazer em benefício nosso e dos outros. Emmanuel diz: cada espírito, ensina Allan Kardec, é uma unidade indivisível. O espírito não divide. Cada espírito, dizendo Allan Kardec, é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seu pensamento para diversos lados, sem que o fracione para tal efeito. Nós podemos emitir o nosso pensamento para todos os lados e podemos, muitas vezes, sem fracionar. Não, é só para fulano, só para mim, só para ciclano, né? Um pensamento que não seja fracionado, que tenha efeito bom para todos. Quando o pensamento, traduzindo assim
atividades anímicas reveste expressões de alegria e bom ânimo, de entusiasmo e de equilíbrio. Semelhantes expressões se projetam no tempo e no espaço. Veja bem, o que projetamos mentalmente, eles permanecem, essa expressão nossa mental, ela permanece no tempo e no espaço. E toma o rumo da criatura em que pensamos, alcançando-a inevitavelmente. Olha a força do pensamento, né? Também o que podemos construir com os bons pensamentos, os bons desejos, né? Porque o nosso pensamento, ele é emitido ao espaço e para o tempo, e ele toma o rumo da criatura em que pensamos e alcança inevitavelmente aquela pessoa, aquele irmão em qual estamos direcionando o nosso pensamento. Em tríplice composição, pode o homem ser comparado a um farol. Olha só, ele trouxe assim bem, né, explicado para todos nós. O homem é comparado a um farol. O farol está na nossa mente, né? E significando que a energia luminosa que se expande, ou seja, espírito que pensa, a energia que se expande através do espírito, né, que pensa por sua condição de elemento inteligente do universo, que está no Livro dos Espíritos, questão 23. E ele prossegue: e o ser responsável é o ser responsável que prestará conta à lei agora ou mais tarde, daqui ou em qualquer parte. Veja bem, toda emissão de pensamento nosso, nós vamos responder. Ela vai ficar registrada, porque através do farol mental nosso, o nosso pensamento irá em direção a quem pensamos. Então, ficará, né, na nossa responsabilidade diante da lei natural da vida, a lei de Deus. E podemos prestar conta mais tarde, agora ou em outra parte do universo, né? Ele prossegue dizendo o seguinte: a mente é a mente que coordena, olha só, o que pensamos coordena todo o nosso viver, o nosso destino, nos ajuda a atingir, né, o objetivo da nossa vida. Então, a mente que coordena, integra, concentra e dirige a energia do pensamento. A mente, olha o trabalho da nossa mente, né? Por isso, muitas vezes a gente fica desequilibrado. Usamos mal o nosso pensamento e desequilibramos a nós mesmos. Porque se a mente coordena, integra, concentra e dirige a energia do pensamento, do que estamos pensando, espelho que reflete a energia espiritual. Veja bem, ela é o espelho que reflete a energia espiritual nossa, a nossa mente. Quando falamos com alguém, estamos emitindo energia positiva ou negativa. Então, ela está como um espelho. O que eu penso está espelhando naquilo que o outro venha receber, né, de energias espirituais, boas ou não boas. Aí ele abre aspas dizendo: campo da consciência desperta. Esse é o campo da consciência desperta, a nossa mente. Emmanuel ainda nos diz: a refletir a dinâmica do ser inteligente. Então, o ser inteligente usa a nossa mente, a nossa consciência, ela emite o que estamos pensando. Se ela está desperta para o bem, com certeza será em construção do bem. Então ele diz assim: e a parte destrutível que se refaz, se recompõe tantas vezes. Veja bem, como ele nos traz aqui o ensinamento das reencarnações. E a parte destrutiva que se refaz, se recompõe tantas vezes quantas necessárias,
até que o ser pensante dela não mais prescinde na obra que lhe cabe cumprir, o aperfeiçoamento moral e cultural. Até o dia, né, que nós conseguimos refazer a nossa mente perfeita, moral e cultural. Então, é uma máquina divina o nosso corpo, né? É por ela que nós refletimos para o espaço, para o tempo, os nossos pensamentos. E vão atingir as pessoas. E vão buscar aquele que pensamos e poderemos envolvê-lo no bem, dependendo do uso da nossa mente. O espírito encarnado ou desencarnados, edificado no bem, sintonizado com as lições cristãs, projeta a sua luz. Olha aí, que bênção, né? O espírito encarnado ou desencarnados, edificado no bem, sintonizado com as lições cristãs, projeta sua luz, sua claridade por toda parte. Então, vamos ter cuidado, né, no nosso pensamento. Vamos estar projetando luz, porque se estamos sintonizados com as lições cristãs, o nosso pensamento será luz. A todos beneficia e serve a maneira do farol. Então, a todos podemos beneficiar a maneira do farol que indica o rumo certo. Então, é o nosso pensamento que vai indicar o rumo certo da nossa trajetória aqui na Terra, buscando sempre o Evangelho de Jesus, né? Em pleno oceano, e por maior que seja o negrume da noite, as embarcações que demandam para os portos longínquos. Veja bem, o poder da mente é uma bênção. Por isso, muitas vezes, nos sentimos sem rumos, porque perdemos o rumo da nossa embarcação aqui na Terra. Nós não temos, não sabemos aonde vamos parar. Com tanto pensamentos que trazemos, que muitas vezes nos traz enfermidades, né? A criatura atingida pelo nosso pensamento, olha só, a criatura atingida pelo nosso pensamento recebe fruto mental por nós elaborados. Veja bem, nada se perde aqui no planeta Terra, tudo encontra o destino, né? A criatura atingida pelo nosso pensamento recebe o fruto mental por nós elaborado. Assim sendo, ficamos sabendo que pensamento de otimismo gera bem-estar. Pensamento de esperança conduzem bom ânimo. Pensamento de fé são instrumentos vitais de fortalecimento e coragem, de estímulo e esperança. Pensamentos de fraternidade se refletem junto aos que amamos. Esse pensamento, né, que temos da união, sermos fraternos, sermos cada dia melhor, ele reflete dentro do nosso lar, junto com as pessoas que nós amamos, no nosso serviço, aonde estivermos, na rua, no trânsito, ele está refletindo junto àqueles que amamos, em forma de inexplicável felicidade, de indefinível júbilo interior. Continua Emmanuel dizendo, costuma-se dizer, abre aspas, o pensamento elimina distância, fecha aspas. Mas, quase sempre, quem o diz não compreende a intrínseca e científica realidade do enunciado. Então, às vezes a gente fala, né? O pensamento, ele diminui distância, porque não temos ainda o conhecimento necessário, porque o pensamento vai em direção ao nosso irmão, em todas as distâncias que estivermos, né?
É o que ele nos diz, porque o pensamento, ele é parte do nosso pensamento que somos, né? Se a gente está perto ou longe, ele vai buscar aquele que pensamos, aquele que estamos emitindo pensamento. Olha só, Emmanuel diz: dá a entender apenas que há uma vaga recordação do ser que se encontra afastado de nós. A gente tem a impressão, fulano está tão longe de mim, né? É isso que a gente pensa. Todavia, com o preceito espírita de que, abre aspas, se o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, fecha aspas, o problema de esclarecer, o problema se esclarece em definitivo. Então, a gente fica pensando que o outro está tão distante. Não é verdade. O nosso pensamento, ele vai de encontro ao outro. Ele não diminui a distância, não traz o outro perto de nós. Nós vamos emitir o pensamento e ele vai se ligar àquele que estamos pensando. Vai ajudar, vai dar sustentação ou não, né? Então, o pensamento põe psiquicamente, olha só, o pensamento põe psiquicamente juntas duas criaturas, ou dois grupos de criaturas, unindo-as intimamente em simbiose, que pode ser de natureza superior ou deprimente. Ele não diminui a distância de pensamento, ele busca, ele faz contato, une, né? O pensamento nos une uns aos outros. Emmanuel, cujo ensinamento se afeiçoam singularmente à índole da doutrina espírita, tornando-se esse elevado instrutor, por isso mesmo, depositário não só do nosso carinho, mas igualmente de nosso integral respeito. Emmanuel, ao dizer em judiciosa mensagem que os pensamentos, abre aspas, são elementos dinâmicos de indução, amplia-nos a responsabilidade no que toca ao simples ato de pensar. Temos que usar, né? A gente se esquece, pensa sem responsabilidade. Nós estamos pensando, mas não estamos levando em conta a responsabilidade de pensar, no bem ou não, né? Então ele diz, responsabilidades que nos impõem uma conduta evangélica. Exige de nós o Cristo, né? Como cristão que desejamos ser, exige de nós uma conduta evangélica na emissão do nosso pensamento. Pensamentos de fraternidade, do bem para todos. Responsabilidade que nos impõe não só o controle, a disciplina da atividade mental, mas também a criteriosa seleção dos nossos pensamentos. Nós não vamos só pensar, né? Vou controlar meu pensamento, vou me disciplinar. Mas nós temos mais ainda a responsabilidade de selecionarmos o nosso pensamento. O nosso pensamento, expressando idealismo nobre ou desejo de rotina, pode levar tranquilidade ou inquietação aos que partilham conosco a experiência evolutiva. Veja bem o poder do nosso pensamento. Quando selecionados, quando evangelicamente emitidos. O bom pensamento, pensamento de amor e solidariedade, de elevação e pureza, influenciam não só do ponto de vista psíquico, mas também físico. O mau pensamento, pensamento de ódio, de rancor, de inveja e de despeito, produz as mais desagradáveis impressões, em consequência de
cargas magnéticas que o destinatário recolhe, sente, mas, via de regra, reconhece a procedência. Muito responsabilidade se viver pensando, e o nosso pensamento ainda, por mais que desejamos discipliná-lo, nós temos que evangelizá-los, que selecioná-los na nossa vida. O mau pensamento, já li. A mente que vibra maldosamente defere pedardos maléficos, forças deletérias, fenômenos que a grande maioria da humanidade ainda ignoram. A mente que vibra maldosamente defere pedardos maléficos, forças deletérias, fenômenos que a grande maioria da humanidade ignora. Não conhecemos, né? Dessa maneira, para que nós sejamos possíveis exercer influência benéfica ou maléfica sobre o nosso semelhante, não há necessidade recíproca de estarmos fisicamente próximos. Veja bem, não precisamos estar juntos para a gente estar emitindo dardos mentais. Aproximados tampouco de assentarmos contra eles instrumentos materiais ou destruidor e morte. Não precisamos estar juntos para a gente matar o outro através do pensamento negativo, destruidor. O outro recebe e vai se destruindo a sua esperança, a sua felicidade, em silêncio, né? Veja bem. Recolhamos, pois, da clara fonte do Evangelho do Senhor a cristalina água da fraternidade, pura e desinteressada, para que nos seja possível saciar os famintos, como viemos hoje, né? Então, vamos buscar recolher nas fontes do Evangelho do Senhor águas cristalinas e fraternas, puras e desinteressadas, para que sejamos possível saciar os famintos, desedentar os sequiosos, reconfortar os tristes, erguer os que tombam nos desfiladeiros do sofrimento, enviando a todos os caravaneiros da redenção com Jesus, mesmo à distância, nas luminosas asas do pensamento reto, o suprimento da alegria, a fertilizante do bem, adubos do amor, a suave melodia do otimismo e da esperança. A nossa presença, mesmo através do pensamento, junto aos que palmilham conosco os roteiros aprimoratórios, deve ser uma presença sadia, alegre, edificante e fraterna. Porque às vezes a gente se reúne, mas está muito triste, não está agradecendo esses momentos que nós estamos estudando para nos disciplinar o nosso pensamento, para usar nosso pensamento evangelicamente, como aprendemos no Evangelho de Jesus, né? Então, veja bem, isso depende essencialmente de cada um de nós. Cada um, né, se corrigindo. Como que eu estou pensando? O que me chega agora? Da onde vem? A qualidade desse pensamento é meu? Não é meu? Então, eu mesmo vou me cuidar. Termina Emmanuel dizendo: o meio e a seleção criteriosa dos nossos pensamentos, o coadjuvante valioso, é indispensável. É a nossa boa vontade. Tudo que fizermos, dar um passe, conversar com alguém, recepcionar alguém, um copo d'água,
aonde estivermos, não só nesse recinto, mas a nossa boa vontade, o prazer de estarmos juntos, a boa vontade que preservará até o fim. Só com boa vontade nós vamos preservar a nossa presença aqui na terra, né? Nos ajudando e ajudando os outros, porque nós vimos o poder do nosso pensamento. Vamos cuidar dele, vamos pedir a Jesus que nos dê força para que possamos sempre lembrar da nossa responsabilidade de pensarmos, porque estamos emitindo para o universo, para o tempo, pensamento que irão encontrar alguém, que irão se sintonizar com alguém e nos trarão paz ou não, levaremos paz ou não àqueles as quais estamos desejando todo o bem com Jesus. Que assim seja.